RCP Notícias. Treze horas em todo Cabo Verde, as notícias no Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Presidente da Associação Nacional dos Municípios diz-se indignado com a suspensão de serviços do NOS e algumas câmaras municipais devido a dívidas. Peixeiras de Mindelo trabalham sem condições e vivem momentos de incerteza em relação à remodelação do mercado, apesar das promessas reiteradas da autarquia. Ministra da Justiça acusa a Câmara do Maio de emperrar a materialização do projeto do Palácio da Justiça da ilha por não disponibilizar terreno para construção. Israel deporta várias dezenas de ativistas que acusam o país de maus tratos, o que as autoridades israelitas negam. O primeiro-ministro francês pede demissão horas depois de ter apresentado os nomes que compunham o seu governo e menos de um mês depois de ter tomado posse. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde está indignado com o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, o NOSI, que suspendeu os serviços a algumas autarquias alegando dívidas em atraso. Fábio Vieira reconhece a existência das dívidas, mas diz não fazer sentido que uma instituição pública adote uma medida drástica em relação a organismos que também são estatais. Não faz sentido porque esta situação afeta diretamente a população e, do nosso ponto de vista, lesa o interesse coletivo, contrariando os princípios de responsabilidade e sentido de Estado que devem nortear as instituições públicas. Portanto, estamos a propor um encontro com portanto, o Governo, o NOSI, no sentido de analisarmos esta questão com profundidade e adotar uma solução que seja benéfica para todas as partes envolvidas, porque estamos a falar de dívidas que arrastam há vários anos e, como todos nós sabemos, os municípios cabo-verdianos enfrentam um contexto particularmente difícil, marcado pela escassez de recursos financeiros, o que limita a sua capacidade para suprir as necessidades das populações. Para evitar situações dessas, o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde propõe a criação de um quadro de colaboração entre as instituições do Estado, visando a criação de condições que melhorem a vida das populações. Portanto, quando o NOSI suspende este serviço aos municípios, está a limitar a ação dos municípios que deixam de prestar um conjunto de bens e serviços públicos às suas populações. Portanto, o cliente final de toda a ação governativa do país são as pessoas. E quando não há sistema, portanto, os municípios ficam bloqueados e quando há bloqueios, muito dificilmente conseguem satisfazer as necessidades das suas populações. Fábio Vieira não quantifica a dívida das câmaras para com o NOSI, mas admite que ela é elevada, fruto de uma acumulação de muitos anos. Recorde-se que todas as ferramentas tecnológicas que as autarquias utilizam, como as tabelas dinâmicas, por exemplo, contam com o suporte do NOSI. E as peixeiras do Mindelo vivem momentos de incerteza quanto ao projeto de remodelação do mercado, mesmo após promessas de arranque em 3 meses, feitas em fevereiro e repetidas depois pela Câmara Municipal, as obras seguem paralisadas. Enquanto isso, as peixeiras continuam sem as condições mínimas para poderem trabalhar, sem informações sobre o reassentamento e sem data definida para o início dos trabalhos, conforme Amilo Rodrigues. As peixeiras do Mindelo vivem momentos de incerteza quanto ao projeto de remodelação do mercado, mesmo após promessas de arranque em 3 meses, feitas em fevereiro e repetidas depois pela Câmara Municipal. As obras seguem paralisadas. Enquanto isso, as peixeiras continuam sem as mínimas condições de funcionamento, sem informações sobre o reassentamento e sem data definida para o início dos trabalhos, realça Carla Ramos, vice-presidente da Associação das Peixeiras do Mindelo. Preciso esperar que é o reassentamento que é feito connosco na Quintal das Artes, mas ainda não se espera para isso. O presidente da Câmara teve dias de falar a nós, mas só isto dizer que está nada de começar a obra. Vem assim, não está na rua, a população, uns fica contente para modo isto é, nós daquela venda de rua, mas tem eu também está mandando nos bloca porque já não é tudo bom para o mercado, não é bom de sair de rua. Então um bocadinho de constrangimento para cada lote. Nós não exigimos que é para tentar espiar o que ele está a fazer, que é para nós tudo lá, mas uns
ficar na rua, outros estão a entrar para dentro, então outros estão vendo complicado. Com o concurso já fechado e a empresa executante escolhida, o grande entrave é a deslocalização das vendedeiras para outro local. Inicialmente, o espaço indicado foi o Quintal das Artes, que segue ocupado pelos artesãos da ilha. Indicam as peixeiras que passou já da hora de se ter uma solução concreta e rápida para este problema. A remodelação do mercado é um desejo antigo das peixeiras, realça Diandra Monteiro, representante do projeto Mar de Comunidades. Temos que acreditar que sim, é bom porque é um novo mercado, é um mercado que tem melhores condições de higiene, onde eu tento acreditar que nos esperar, né? Que ele conseguir acolher tudo que as peixeiras, tanto que está dentro do mercado como que está fora. A associação tem que acreditar que o projeto é um valia, né? O problema é que todo esse processo é exaustivo. O projeto é financiado pelo Banco Mundial em 200 mil contos. Prevê a construção de um reassentamento provisório para permitir a demolição do espaço e o início das obras. O reassentamento deveria ser iniciado em março e depende das autoridades municipais. Sim, Câmara que assume a responsabilidade do reassentamento das peixeiras, do levantamento das peixeiras que estão no mercado, e fazer levantamento de peixeiras que estão na rua, depois foi a maneira de reassentar tudo gente para poderes conseguir exercer a profissão de melhor maneira. O concurso para adjudicação da obra foi concluído. O projeto promete transformações significativas para o Mindelo, preservando a fachada histórica, mas modernizando o mercado. Depende de uma solução de reassentamento que ainda não foi implementada. O mercado necessita de obra mesmo. Lá com o mercado complicado. É falta de condição que é para os trabalhadores tratar peixe, é falta de hoje que a peixeira para ter mais condição de higiene no mercado. Nós aqui está a fazer tudo que higiene, para tudo enquanto poder correr direito, para não ter nos vender limpo, mas é um bocadinho complicado lá no mercado. Complicado próprio. Se não falar com os outros canos maiores, mas não tem que falar porque calor também capitada. Após as últimas chuvas, parte das peixeiras teve de voltar a vender nas ruas da cidade, evidenciando a falta de condições mínimas de funcionamento no mercado de peixe de São Vicente. E o projeto do Palácio da Justiça do Maio não avança por inércia da Câmara Municipal em disponibilizar terreno. O desabafo foi da Ministra da Justiça depois de ter visitado os serviços da Conservatória, Procuradoria e também do Tribunal da Ilha. No entanto, Joana Rosa revela que o Estado está a trabalhar na identificação de terreno para a edificação do Palácio da Justiça da Ilha do Maio, porque, segundo diz, já tem recurso reservado para o efeito, conforme o António dos Reis. Tanto os tribunais como a Conservatória da Ilha estão instalados em espaços arrendados e a construção do Palácio da Justiça para acomodar esses serviços daria maior dignidade ao serviço e à própria ilha. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, explica que o Ministério tem estado em contacto com a Câmara do Maio, mas sem sucesso. Temos vindo a estabelecer contacto, aliás, já com a anterior Câmara Municipal, com a atual Câmara Municipal. Acho que os contactos não têm se mostrado frutíferos. Aproveito também esta minha estada no Maio para fazer contactos e ver. Em princípio, estou a aguardar que o Sr. Presidente de Câmara marque o encontro, que nós pedimos um encontro também de cortesia com o Sr. Presidente de Câmara e, portanto, com a equipe camarária aqui no Maio, será uma das questões a discutir com a idealidade maiense para que possamos fazer com que o município do Maio se engaje. Temos dito sempre isso. Por exemplo, a Careta São Miguel, o Presidente de Câmara ofereceu ao Ministério da Justiça um terreno já com título de propriedade. O Presidente Arménio, em Porto Novo, o Presidente Aníbal, na altura, também ofereceu um terreno ao Ministério da Justiça para a construção do palácio. Portanto, ficamos a aguardar, ficaríamos contentes se o Maio fizesse a mesma coisa. Joana Rosa conclui que o Palácio da Justiça do Maio não tem avançado pela inércia da Câmara Municipal em disponibilizar terreno. Porque tivéssemos nós o terreno, os concursos já teriam sido lançados e nós estaríamos certamente na mesma fase que os outros processos já da adjudicação. Nós desejaríamos que a idealidade do Maio tivesse a mesma sensibilidade que as demais idealidades, mas de todo modo não vamos cruzar os braços, vamos trabalhar para que o Maio tenha o seu Palácio de Justiça. Temos recursos financeiros, como eu disse, os 50 e tal mil contos que estão na ICV para o início das obras. Temos é que ter terrenos. Outra preocupação identificada na Ilha do Maio tem que ver com a ausência de advogados instalados na ilha, o que tem dificultado a realização da justiça. Isso põe em causa sempre, coloca-se sempre a questão que tem a ver com a defesa das pessoas que estão, às vezes, sobre a malha da justiça
o direito à defesa, isso tudo são questões que se colocam e que o Ministério da Justiça terá que arranjar uma solução com a Ordem dos Advogados. Nós estamos a pensar propor à Ordem de Advogados incentivos para advogados virem para o Maio, ter um escritório aqui no Maio. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, tem programado visitas ao Gabinete de Reinserção Social, à coordenação do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, a Esquadra da Polícia Nacional e aguarda ainda a confirmação da Câmara Municipal para uma visita de cortesia à equipa camarária do Maio. E a representante adjunta do PNUD, residente em Cabo Verde, concluiu este final de semana numa missão à Ilha Brava e aproveitou a oportunidade para se inteirar do andamento de alguns projetos em curso da ilha. Reabilitação do mercado municipal, intervenções no mercado de peixe e construção de 10 casas de banho fazem parte deste pacote avaliado em 15 bilhões 194 biliscudos, conforme o João Batista Silva. Na sequência da visita que a representante adjunta do PNUD residente fez na Ilha Brava no último fim de semana, Ana Tchiskova aproveitou esta oportunidade para se inteirar do andamento de alguns projetos que essa ONG tem em curso na Ilha Brava. Exato, estamos muito orgulhosos de como o PNUD, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, de poder contribuir com o apoio de Luxemburgo, da cooperação de Luxemburgo, de apoiar e poder reabilitar o mercado central e também casas de banho das pessoas com mais necessidade de idosos. Em dia de hoje, já avançamos a primeira tranche para o municipalidade poder avançar com seus trabalhos. Vamos seguir, vamos monitorar e vamos continuar a dar apoio à Ilha de Brava, que na minha opinião tem um potencial imenso. Os vossos jovens, o vosso demográfico com potencial imenso, precisa da nossa atenção, precisa da atenção da municipalidade e nós estamos juntos, vamos continuar a apoiar. Para o Presidente da Câmara Municipal, Amândio Brito, o financiamento desses projetos representa o comprometimento do PNUD para com o desenvolvimento da Ilha Brava. A PNUD já nos financiou o projeto da reconstrução do mercado municipal, que, como se sabe, ficou de certa forma muito afetado com o incêndio do dia 26 de março. Agora já estamos com as obras já arrancaram neste mercado, mas também financiou-nos a reabilitação e a manutenção do mercado do peixe. Mas também financiou-nos um total de 10 casas de banho para as famílias desfavorecidas. Ou seja, já estamos com sinais claros de que temos uma forte parceria com o PNUD. O PNUD está comprometido com a Ilha Brava e estamos em crer que tudo vamos fazer para que este processo, para que esta nova relação estabelecida seja uma relação credível, com transparência absoluta e que tudo o que se faça seja efetivamente a favor de quem mais necessita e que são os munícipes mais vulneráveis. O montante disponibilizado pelo PNUD está orçado em 15 milhões e 194 mil escudos. Será aplicado nos projetos de requalificação do mercado municipal, aquisição de equipamentos e outras intervenções no mercado de peixe em Nova Sintra e construção de 10 casas de banho para famílias mais vulneráveis de diferentes localidades. E está a decorrer por volta das 10 horas de hoje um leilão de obrigações do Tesouro no montante de 800 mil contos aberto ao público em geral. Bancos, operadores de bolsa e também investidores, de uma forma geral, podem participar no referido leilão. A operação decorre em formato online até às 15 horas de hoje, conforme a Joana Lopes. A operação está a decorrer desde as 10 da manhã de hoje e termina às 3 da tarde. E podem participar operadores da Bolsa como NPS e seguradores, bancos e investidores no geral, assegura o diretor de operações do mercado da Bolsa de Valores, Danielson Correia. É uma operação de obrigações do Tesouro que no montante total de 800 mil conto, tendo um prazo de maturidade de 7 anos e decorre de 10 horas até as 15 horas, tendo em conta que também que o leilão ali é aberto para o público em geral, porque no leilão normalmente 2 fases, que eu estou falando lances competitivos, na caso de ser um leilão que é direcionado só para investidores qualificados, nesse caso bancos e NPS, entidades autorizadas, e não tem lances não competitivos, que é quando
é direcionado ao público em geral. E nesse caso particular desse leilão, não tem uma quantidade reservada a investidores particulares, que é de 12 mil obrigações. No dia seguinte, e o que nós fazemos é processo que nos designa de liquidação física e financeira. Ou seja, quem é que investe no leilão transfere aquele dinheiro para o Estado, tudo por via da Bolsa, onde nós temos nosso sistema de liquidação, e transfere dinheiro dos investidores para o Tesouro. Semestralmente, o Estado de Cabo Verde, através da Direção-Geral do Tesouro, fazer pagamento de juros na final de maturidade, ou seja, nesse caso, que é 7 anos, naquele último ano, paga aquele capital que aquela entidade investe, entidade particular ou coletiva, e fazer reembolso total do capital. Decorre na plataforma de gestão de leilões em formato digital e a expectativa da Bolsa de Valores de Cabo Verde em relação a esta edição é a mesma das anteriores, em que a procura é superior à oferta. No dia seguinte, e o que nós fazemos é processo que nos designa de liquidação física e financeira. Ou seja, quem é que investe no leilão transfere aquele dinheiro para o Estado, tudo por via da Bolsa, onde nós temos nosso sistema de liquidação, e transfere dinheiro dos investidores para o Tesouro. Semestralmente, o Estado de Cabo Verde, através da Direção-Geral do Tesouro, fazer pagamento de juros, semestralmente, juros e na final de maturidade, ou seja, nesse caso, que é 7 anos, naquele último ano, paga aquele capital que aquela entidade investe, entidade particular ou coletiva, e fazer reembolso total do capital. Leilão de periodicidade semestral no montante de 800 mil contos e aberto ao público em geral, em que há 12 mil obrigações reservadas a investidores particulares. 13 horas mais 18 minutos, já foi constituída a zona de jogo de fortuna ao azar na ilha de São Vicente. A Monte Cara Casino, com sede na Ilha do Sal, está autorizada a fazer a exploração desta atividade que o Governo acredita ser impulsionador de um turismo diferenciado, responsivo, ético e capaz de promover o desenvolvimento económico e social da Ilha de Porto Grande, conforme nos reporta o José Pedro Santos. A diversificação da oferta turística e o alavancar da economia de São Vicente são os elementos fulcrais da iniciativa do Governo em conceder a Monte Cara Casino o direito de exploração de jogos de fortuna ao azar na ilha. O contrato de concessão foi esta manhã assinado pelo Ministro dos Transportes e Turismo e a empresa com sede social na Ilha do Sal. O aspecto agregador da dinâmica dos diferentes subsetores para uma indústria que prospera no país e associados ao jogo é destacado pelo José Luís Sá Nogueira. Com o aumento significativo do número de turistas que nos visitam, começa-se a desenhar um mercado próprio para impulsionar pequenos e médios negócios de diversão e que tomam mais atrativo o nosso destino. E o jogo pode ser mais um produto turístico, aumentar o nosso valor agregado. Não podemos esquecer de que os jogos podem impulsionar investimentos em termos de hotelaria e em termos de restauração, e cria toda uma dinâmica económica aqui em São Vicente, desde que bem gerido pode ser um impulsionador de desenvolvimento de São Vicente e do país. Com o projeto de arquitetura pronto e prestes a chegar à fase de construção, a ser localizado na Avenida Marginal, nas imediações da entrada do Porto Grande, o casino gerará uma centena de empregos diretos e 300 outros indiretos, além de um conjunto de elementos económicos e sociais referidos pelo governante. Com este projeto, a ilha beneficiará de uma parte da receita arrecadada que será colocada à disposição da Câmara Municipal de São Vicente e de algumas associações comunitárias. A concessão gerará, à partida, uma arrecadação do Estado de mais de 70 mil contos, dos quais 50 mil contos já foram depositados e o restante será depositado de uma forma faseada. A concessão de exploração de jogos de fortuna ao azar na zona de jogo de São Vicente constitui, pois, mais um marco e uma marca de firme determinação do Governo em promover, qualificar e diversificar a oferta turística. A vantagem para São Vicente da instalação na ilha de uma zona de jogos de fortuna ao azar são enumeradas pela representante da administração da empresa concessionada, Maria Conceição Fortes.
a oportunidade de formação e a criação de emprego qualificado para os jovens minelenses, a transferência de um know-how internacional segundo os mais elevados padrões de ética e de segurança, a geração de receitas consideráveis, receitas fiscais e contributivas relevantes para o Estado e a construção de parcerias duradouras com empresas e instituições locais. A Montecara Casino S.A. ambiciona que este projeto concorra efetivamente para o desenvolvimento local, ancorado na economia e nas comunidades da ilha. O funcionamento do futuro casino do Mindelo estará sujeito ao cumprimento da legislação nacional atinente à atividade, pelo que o jogo responsável constitui a mensagem deixada no ato de assinatura da concessão por José Augusto Cardoso, Inspetor-Geral de Jogos. O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde, Jornal da Tarde, já são 13 horas mais 21 minutos e o grupo parlamentar do PICV tem novo líder. Trata-se do deputado Clóvis Silva, que foi eleito hoje presidente do grupo parlamentar do PICV com 90% dos votos favoráveis. A lista para a direção da bancada apresentada por Clóvis Silva foi aprovada com 26 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto contra. No universo de 29 votantes foram eleitos como vice-presidentes os deputados Adélcia Almeida e Luís Pires, mantendo-se ainda no cargo os deputados Carla Liba e também António Fernandes. Clóvis Silva sucede a João Batista Pereira, que liderou o grupo parlamentar do PSV desde 2021. E apesar do Ministério da Justiça não ter a prerrogativa de criar os consensos, a Ministra da Justiça admite que o país perde com a demora na renovação do mandato dos órgãos externos ao Parlamento. Joana Rosa defende a necessidade de entendimento entre as lideranças políticas por o interesse dos cabo-verdianos. Eu creio que o país perde com esses órgãos com mandatos caducados, cria algum desânimo, mas eu acho que também temos instituições sólidas e essa solidez da nossa instituição acaba por garantir a perenidade e o funcionamento normal. Temos a CNE, a Comissão de Proteção de Dados, o próprio Tribunal Constitucional, que são a ARC, que são órgãos eleitos pelo Parlamento. Temos também outros órgãos que são nomeados e sob proposta do Governo, nomeados pelo Sr. Presidente da República, mas eu acho que precisamos sim criar um ambiente eu diria, de maior cooperação e com isso normalizar, eu diria, do ponto de vista psicológico, não o funcionamento dessas instituições. Mas de todo modo acho que há responsabilidades políticas e os sujeitos políticos devem sentar-se, negociar e criar um bom entendimento. Em relação à recondução do atual Procurador-Geral da República ou a nomeação de um novo Procurador, Joana Rosa diz ter poucas informações sobre o assunto. Não, a Ministra da Justiça para já não tem muitas informações. Essas informações estão a ser canalizadas, portanto, entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República. Portanto, eu creio que há e haverá sempre um espaço de entendimento entre o Governo e o Sr. Presidente da República para a normalização da situação. A recondução ou então a nomeação do novo PGR caberá ao Governo, sim, mas também ao Sr. Presidente da República construir consenso a esse nível. Considerações da Ministra da Justiça, Joana Rosa, que se encontra de visita de trabalho à Ilha do Maio. Este ano, o ato central do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades será realizado na Calheta de São Miguel, no dia 18 de outubro, sob o lema Cabo Verde, 50 anos de independência, séculos de cultura. As comemorações decorrem de 13 a 28 de outubro, com um programa nacional que inclui formações, exposições, concertos, lançamentos de catálogos e atividades em escolas e também municípios de todo o país. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, destacou que as celebrações deste ano têm um simbolismo especial por coincidirem com os 50 anos da independência e os 20 anos da institucionalização do Dia Nacional da Cultura. Edna Barros tem os detalhes. O Ministro da Cultura afirmou que se trata de um momento simbólico para celebrar séculos da cultura cabo-verdiana, enraizada nas tradições, saberes e expressões artísticas e na resistência do povo cabo-verdiano tanto no país como na diáspora. Em Calheta de São Miguel, evocamos a memória, reafirmamos o presente e projetamos o futuro da cultura nacional. Através do cinema, do audiovisual, da música, da poesia e do encontro de gerações, celebramos este legado comum dentro e fora das ilhas da Morabeza, com a força maior da nossa gente e da nossa diáspora. No dia do ato central, que será dia 18, teremos um desfile
na calheta de São Miguel dos grupos de Tabanca de Santa Cruz, e durante o ato oficial nós teremos também um programa que vai envolver não só os alunos do projeto Bolsa de Acesso à Cultura, mas também a atuação de grupos locais. O ato central será realizado em Calheta de São Miguel, terra de poetas, músicos e mestres da palavra, mas as comemorações vão decorrer durante 2 semanas, também em outros pontos do país, envolvendo todas as instituições do Ministério da Cultura. Um ateliê de técnicas de tratamento e gestão documental, também uma formação em língua cabo-verdiana no Liceu de Achada-Monte. Iremos repor uma mostra documental e fotográfica sobre a cultura cabo-verdiana na obra de Eugênio Tavares. Iremos também lançar o catálogo de São João Batista aqui na Ilha de Santiago, através do IPC, e iremos socializar também a inscrição dos documentos de Cabo Verde no Registro Internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. Mas também iremos encerrar o projeto Simboa e fazer o lançamento do catálogo da Simboa Património Material de Cabo Verde. Também ter a presença da Grande Feira do Livro no Concelho de São Miguel, e na Ribeira Grande de Santiago iremos ter no Convento de São Francisco um concerto da Liberdade. O programa inclui ainda a socialização de arquivos municipais e uma ação educativa sobre o campo de concentração do Tarrafal. Após Santo Antão em 2024, o ato central decorre este ano em São Miguel, com a previsão de ser realizado na diáspora em 2026. Temos 13 horas mais 27 minutos. Chega-nos a informação de que o primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu demitiu-se hoje, horas depois de ter apresentado os nomes que compunham o seu governo e menos de um mês depois de ter tomado posse. O presidente francês Emmanuel Macron já aceitou a demissão. Avança a imprensa francesa. Lecornu foi nomeado a 9 de setembro, enfrentou críticas ferozes do seu próprio campo partidário e também da oposição após revelar o seu governo. Tornou-se o chefe do governo com o mandato mais curto desde 1958 em França. E depois de anunciar os primeiros nomes de destaque do seu executivo, Lecornu foi imediatamente alvo de críticas. E os críticos denunciaram tanto a sua orientação política como a falta de renovação. É que 12 dos 18 ministros já tinham servido sob o governo do seu antecessor, François Bayrou, antes da sua destituição a 8 de setembro. Sébastien Lecornu é o 5º primeiro-ministro francês em menos de 2 anos. Aguentou 27 dias. A demissão dele abre caminho para diferentes cenários, incluindo a convocação de eleições antecipadas em França. Israel vai deportar hoje 170 ativistas da missão humanitária Flotilha Global Summit, que já foram também deportados outros 170, e segundo a agência Europa Press, as autoridades israelitas informaram os representantes legais da flotilha de que a deportação de mais 170 ativistas irá acontecer esta segunda-feira. O grupo de advogados que representa os ativistas em Israel explicou que foram informados do número total, mas desconhecem a nacionalidade, a identidade das pessoas ou então o destino destes ativistas. A organização da Flotilha Global Summit disse ontem que pelo menos 22 ativistas da missão estão em greve de fome enquanto estão detidos pelas autoridades israelitas após terem sido interceptados em águas internacionais nos dias 1º e 2º dia de outubro. Os ativistas denunciam maus tratos por parte das autoridades de Israel que, entretanto, recusam que estejam a maltratar os ativistas detidos. Já temos 13 horas mais 29 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Temos neste momento um aparelho da TACV que partiu de São Nicolau, vai em direção a São Vicente. É expectável então que dentro de sensivelmente 10 minutos e tanto o aparelho esteja no aeroporto de São Pedro. Está em movimento no aeroporto da Boa Vista um aparelho da TUI que, ao que parece, é de partida, sim, este aparelho da TUI, mas não conseguimos aqui ver o destino. Já deixou a praia o aparelho da TAP que vai para Lisboa, está já com algum tempo de voo e deve chegar na capital portuguesa. Este aparelho da TAP que partiu da praia às 6 horas mais 23 minutos. Mais adiantado está uma outra aeronave também da TAP, partiu de São Vicente, vai aterrar em Lisboa às 6 horas mais
10 minutos, sensivelmente. De resto, outras aeronaves que estão aqui no transporte de turismo, de turistas e também a fazer a travessia do corredor atlântico pela via marítima. Neste momento, nenhum ferry está a navegar. O Liberdade chegou no final da manhã ao porto de Tarrafal, em São Nicolau, onde se encontra neste momento. Depois vai seguir viagem em relação ao porto, indo em direção ao porto da Palmeira. O Criolla está no extremo sul do arquipélago, está no porto de Funa neste momento e daqui a pouco vai fazer o percurso inverso, vai a Val dos Covreiros e depois virá aqui à sua base na praia. Falamos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para hoje, segunda-feira, 6 de outubro, o sol despontou às 6 horas 24 minutos e 12 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 19 minutos mais 51 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, a manhã estará plena, cheia mesmo, sai pelo leste às 17 horas mais 55 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 49 minutos e a seguinte será às 23 mais 59. E a primeira pré-bar do dia aconteceu às 5 horas e 35 minutos e a seguinte será às 18 horas. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 23 horas e 14 minutos até às 0 horas e 14. Amanhã, terça-feira, a única baixa-mar será às 12 horas e 26 minutos, a primeira pré-bar será às 6 horas e 14 minutos e a seguinte às 18 horas mais 37 minutos. E os dados apontam que amanhã poderá ser um excelente dia para pescar, com 3 bons momentos, das 6 horas e 4 minutos até às 7 e 4, das 11h36 até às 13h36, ou então, mira, das 18 horas e 9 minutos até às 19 horas e 9 minutos. Já temos 13 horas e 31 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que o Presidente da Associação Nacional dos Municípios diz-se indignado com a suspensão de serviços do NOS e algumas câmaras municipais devido a dívidas. Peixeiras de Mindelo trabalham sem condições e vivem momentos de incerteza em relação à remodelação do mercado, apesar das promessas reiteradas da autarquia. O Ministro da Justiça acusa a Câmara do Maio de empurrar a materialização do projeto do Palácio da Justiça da ilha por não disponibilizar terreno para a construção. Israel deporta várias dezenas de ativistas que acusam o país de maus tratos, o que as autoridades israelitas negam. O Primeiro-Ministro francês pede demissão horas depois de ter apresentado os nomes que compunham seu governo e menos de um mês depois de ter tomado posse. Os títulos serão de regresso à antena às 14 horas. Foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.